Muito bem, estamos de volta para a nossa segunda parte da aula de orientações gerais, de redação, de como estudar para a segunda fase. E o Marco terminou dizendo que a prova de segunda fase é mais fácil que a primeira. Eu não tenho dúvida disso, ok? Isso é uma certeza. Vocês passaram pela prova mais difícil, que era a prova objetiva. Por que a prova de primeira fase é mais difícil? Porque ela tem 80 questões de 17 disciplinas. Então você tem que saber penal, você tem que saber trabalho, você tem que saber civil. Não é isso? E normalmente quem gosta de um, odeia o outro. Então, gente, a prova de primeira fase é muito mais difícil, porque envolve conteúdo. Você não pode levar nada. Na segunda fase é o contrário. Você escolheu uma área, um assunto que você gosta, que você em tese tem prazer de estudar. Então, vai ser muito mais simples, vai ser muito mais fácil a segunda fase para você. Tanto que o índice de aprovação na segunda fase é muito maior que o da primeira. Faz a comparação, né, do todo, quanto que passa na primeira e quanto passa na segunda. É assim, mais que 3 vezes o número. Então, agora é hora de baixar a tensão, é hora de ficar mais tranquilo. E todo problema de hoje em diante, nós vamos ter 1 mês e meio. Hoje é dia 2. Prova é dia 16. Nós temos quase 1 mês e meio aí de preparação. Um feriadão no meio, que vai ser o Corpus Christi, certo? Então, tem bastante final de semana aí para você usar e abusar. Então, o tempo é suficiente? É a primeira pergunta que todo mundo faz. Vai dar tempo? Vai. Vai dar tempo. Desde que você estude de forma correta. Desde que você faça a sua programação de estudo a partir de hoje com o foco adequado. Porque se você começa a estudar errado e chega lá na véspera da prova, nossa, mas eu tive outro objetivo, fiz diferente, a chance de dar errado é muito grande. Por que eu estou dizendo isso? Eu acompanho o exame de ordem há quase 13 anos que eu dou aula, acompanho as provas estaduais, e hoje a prova de segunda fase é uma prova muito técnica, tanto que a correção é uma correção mais objetiva. A gente fala que é uma prova subjetiva, mas a correção ela é objetiva. Que vem um quadrante, vem um espelho, e o examinador diz, competência, 0,25, endereçamento, 0,10. Darla, isso é igual para toda a prova? Não, isso muda de prova para prova. Em cada prova sai o seu gabarito com o seu espelho e o seu padrão. Então não dá para decorar. Quanto que dá de competência quando dá no pedido? A gente não sabe. A gente sabe que o gabarito vai vir pontuando certinho. Então, na verdade, a correção é muito objetiva. Ele olha, tá lá, tá, não tá, não dá nota, ok? É muito diferente do que eram nas provas estaduais. Nas provas estaduais vinham critérios abertos, vinham critérios assim, raciocínio lógico, interpretação jurídica. Quer dizer, o examinador tinha uma carga de subjetividade muito grande. O examinador podia corrigir olhando tua prova no contexto. Hoje ele não pode. Hoje ele tem que olhar, bate os olhos, está lá escrito. Se tá lá e acabou, pontua ou não pontua. Ah, mas eu não coloquei, não colocou azar, não tem como pontuar. Tanto que o recurso da segunda fase, quem não passa, é muito objetivo. Tá lá na linha tal ou não tá na linha tal. Por isso que a prova é pautada. A pauta é numerada. Né? Para depois precisar recorrer e dizer, na linha tal eu disse a resposta e não foi pontuado. Então, a prova é muito cara crachá. O jeito de estudar para a segunda fase, eu vou dar um exemplo bem lúdico, é mais ou menos, sabe aprender a dirigir? Todo mundo aqui dirige? Bom, quando você aprende a dirigir e vai fazer o exame lá de direção, é do jeito que você dirige na vida? Ah, imagina, senta, tem aquele negócio, põe o cinto, um já sai sem cinto. Né? Você vai querer na segunda fase sair sem cinto? Né? Bom, mas por que eu dei esse exemplo? Porque a gente vai treinar para você passar. Então não é um treino para a vida só. Ah, Darlan, mas no meu escritório eu faço diferente. Esquece. No meu escritório, porque a gente tem muito vício na prática. Muita gente inventa. Prática virou uma invenção só. Ah, porque o escritório X usa tal frase e diz que é obrigatório. Porque o escritório Y usa tal frase e diz que é obrigatório. Esquece isso. Por isso que eu costumo dizer que quando a gente começa do zero é melhor. Porque a gente está com a cabeça limpa e a gente vai aprender a dirigir daquele jeito, daquele dia. Depois, mas eu quero usar aquelas palavras. Depois você usa. Depois você faz como que você quiser. Mas naquele dia você vai sentar no carro, vai botar o cinto
e vai fazer a baliza do jeito que a gente orientar. Tudo bem? Bom, foco na segunda fase. Vamos lá, como estudar? Então, a nossa pergunta agora é como estudar para a segunda fase, como organizar o meu dia de estudo e o meu foco de estudo. Na primeira, bom, você tem 1 mês e meio. Em 1 mês e meio você quer estudar menos para ter o máximo de... Ah, nós somos tudo vagabundo. Ou não? São. Né? Ah, não, Darlan, eu não sou vagabundo, eu adoro estudar. Mais ou menos. Né? É mais gostoso ir no cinema ou ficar na internet, entrar no Facebook do que ler um livro. Eu sou assim. Né? Mas, Darlan, então eu quero estudar. Você está dizendo que a gente vai ficar na vagabundice? Não, não é isso. Eu quero que você foque. Você quer ter menos estudo para mais resultado. Mesmo porque o tempo é... A gente não tem 5 anos mais para estudar. A gente tem 1 mês e meio. Então, qual é o foco? Vamos pensar na primeira fase. Primeira fase, a gente fez uma prova. Volta a tela aí. Primeira fase, a gente fez uma prova de conteúdo. Então, quando a gente estuda para a primeira fase, o que a gente tem que fazer? Encher a cabeça de matéria. Tudo bem? Você tem que saber o crime, você tem que saber quem é o autor, você tem que saber tudo, porque você não vai levar nada. Na segunda fase, precisa ter matéria? Precisa ter conteúdo? Sim ou não? Não. Não. Não precisa. Segunda fase não é uma prova de conteúdo. Segunda fase é uma prova de habilidade, é uma prova de técnica. Então, pelo amor de Deus, volta a imagem aqui. Se você quiser decorar todo o conteúdo de direito material, você vai estudar errado, porque não é o foco. Não precisa. Esses dias, na véspera do Dia da Mas, veio uma jornalista aqui, não lembro se era do G1, do UOL, veio uma jornalista e falou assim: professor, eu sou capaz de fazer uma prova de segunda fase? Eu sou capaz de fazer OAB? A jornalista, não tem formação em direito. Eu falei, primeira fase você não passa nem a pau. Ah, mas eu vou me inscrever para tentar. Você não passa. Na primeira fase você não passa nem a pau, porque você tem que ter cabeça cheia de conteúdo. Ah, professor, mas e a segunda fase? Segunda fase, se você sentar e eu te treinar, mesmo você sendo uma jornalista, você passa na segunda fase. Por quê? Uma jornalista escreve bem? Normalmente escreve. Consegue ter lógica e raciocínio? Consegue pegar um VAD e achar a resposta? Consegue. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Essa é a minha preocupação. Ai, Darlan, mas eu quero estudar todo o direito material. Não surta. Nós não vamos estudar todo o direito material, porque é insano. E nós vamos ficar correndo atrás do rabo. A gente não tem rabo, né? Não. É exemplo horrível isso. A gente ficaria correndo, enxugando gelo. É melhor, enxugando gelo é melhor. A gente ficaria enxugando gelo, porque o conteúdo é imenso. Você não precisa saber de cor. Uma experiência aqui. Em todas as provas unificadas, não teve nenhuma até hoje que a resposta não estivesse na legislação. Estou falando sério. Não tem nenhuma. Você pode pegar todas as provas anteriores. Todas as provas, a resposta estava na lei. O que precisava? Que a pessoa tivesse tranquilidade, que a pessoa tivesse paz de espírito, que é o mais difícil na prova, que é o maior inimigo, é isso. Que a pessoa tivesse a paz de espírito de sentar e falar, eu vou achar a resposta. Então, eu vou contar a minha experiência. Quando eu fiz exame de ordem, vocês acham que eu fiz prova em quê? Se falar penal, as coisas piorando para vocês. Ou trabalhista. Quer ofender, fala que fez trabalhista. Eu tenho cara de civil, não tenho? Bom, quando eu fiz segunda fase civil, cheguei lá, civil na época dos estados, das provas estaduais, caía tudo em civil. Tudo e mais um pouco. Porque tudo que não era penal, trabalhista e tributário, caía em civil. Chegou lá, leio o problema, era um problema de concessionária de serviço público. Civil. Veio aquela palavra com F na cabeça. Sabe aquele danou-se com F? Falei, pronto, vou ter que voltar à primeira fase. Nunca ouvi falar disso na faculdade, concessionária de serviços públicos. Não sabia o que era. Vai ser isso. Vocês vão sentar, vocês vão ter essa impressão. Eu não sei o recheio. Isso é normal, isso vai acontecer. Tudo bem? Darlan, mas por que você está dizendo isso? Já para deixar a gente com um trauma? É para você não estressar, porque essa vai ser a sensação. Eu não sei o recheio. Ah, mas eu sei que o assunto é sobre concessionária de serviço público. Onde está? Ah, eu sei que está em tal lugar tem coisas que falam sobre isso. Você vai lá, foi o que aconteceu comigo. Peguei, vamos começar de cima para baixo, né? Tem que começar, vamos começar da Constituição.
olhei Constituição, peguei Código de Defesa do Consumidor e fui achando a resposta. Darlan, você não sabia nada, não entendia nada do assunto. Então, o que eu quero dizer para vocês? O mais importante em todo o nosso curso vai ser saber onde estão as coisas no seu material e não sabê-las de cor. Então não nos interessa saber de cor quais são os requisitos para decretar uma falência. Por exemplo, para quem vai fazer empresarial. Não precisa saber de cor os requisitos, mas precisa saber onde está a lei de falência e mais ou menos ali na lei de falência, onde estão os artigos que falam dos requisitos. É isso. Ah, eu preciso saber a lei de licitações inteira? Não, mas você precisa saber onde está a lei de licitações e os temas centrais. Então nós vamos estudar direito material aqui no curso? Vamos. Nós vamos ter direito material no curso, mas não para você decorar o conteúdo. Vocês estão entendendo o foco que vocês têm que dar? Onde estão os temas centrais? Eu sei que tem tal assunto, que tem tais requisitos, que tem tais classificações. Preciso saber de cor? Não, mas preciso saber achar no código. Então toda a nossa segunda fase ela é mais eficaz quando a gente estuda o treino de achar respostas. Então o seu foco, anota qual é o seu foco. Treinar, encontrar respostas. O foco não é sabê-las de cor. Todo o foco é saber achar a resposta no material. É isso que vocês vão ter que se preocupar daqui para frente. Então não estudem para decorar conteúdo. Isso não nos interessa. Interessa você pegar um caso, você não vai saber a resposta, você vai pegar o caso, vai abrir o material e vai procurar. Achei, beleza, bato no gabarito, é essa a resposta. Tudo bem? E vai ser uma caminhada. No começo a gente vai ter muita dificuldade de achar. No começo a gente vai achar uma resposta que não tem nada a ver. No meio a gente vai estar mais ou menos, quando for o simulado. E no final a gente pode ler qualquer coisa e acha a resposta de qualquer coisa. Eu não quero que vocês cheguem no dia da prova. Vocês vão chegar na véspera da prova e falar assim, Darlan, eu não sei nada. É essa a sensação e está certo isso. Tudo bem? O que vocês têm que saber? Achar a resposta. Porque senão vira um estudo insano. Pensou ter que decorar todas as peças? Vocês imaginaram isso? Ter que decorar tudo de tudo? E não estou falando, eu estou falando de todas as áreas. Aí eu tenho que decorar todos os modelos, eu tenho que decorar todas as teses. Não dá, é insano. E você vai levar o material está preparado para isso. Então o seu foco é achar a resposta. Dá certo? Aprovação em massa. Tudo bem? Aprovação em massa se você focar nisso daí. Bom, você vai chegar lá na prova. Antes disso, vamos falar da programação de estudo então. Antes de falar como começar a prova. Programação de estudo. Darlan, o que eu vou ter para estudar e como eu vou organizar meus dias? Bom, nós vamos ter as aulas práticas e de teses. Então, a primeira coisa é a aula. Darlan, o básico da nossa vida é a aula. Tá bom? A aula vai resolver quanto do meu curso? 50%. O mais importante agora não é a aula. A aula nós vamos dar o caminho. Como você acha, como você marca o material. E o mais importante é você treinar em casa. Se você não treinar, não vai adiantar nada. O Marco falou do vadimeco. Tem gente que vai com o vadimeco virgem para a prova. Chega lá, as folhas estão até grudadas, sabe? Não é? É normal. As folhas estão grudadas. Às vezes chega lá e descobre que está faltando página. Aí faz o quê? Se mata. Desmaia, cai duro lá no chão. Porque o seu material, você tem que treinar muito. É mais importante o treino. Tá bom? Muito bem, então as aulas. Além das aulas. Então diz que tem que ter treino de peças e questões. Treinar peças e questões, como vai ser aqui? Todas as áreas vão ter exercícios... Volta aqui para mim um pouquinho. Todas as áreas vão ter exercícios obrigatórios para vocês. Obrigatório mais ou menos, porque não dá para eu pegar uma arma e fazer, vai lá e posta. Né? São 12 exercícios por área para entregar. Entre peças e questões. Isso é para você mandar para correção. Você vai fazer no teu computador e vai mandar para a gente. Eu vou disponibilizar para vocês a partir de amanhã a folha da FGV. Porque é importantíssimo que você já faça na folha. Ah, mas eu uso o caderno. É diferente. O tamanho do caderno da pauta é diferente da folha FGV. Dá muita diferença no dia.
Algumas peças, tudo bem, mas tem outras que não pode dar diferença. Por exemplo, recurso, que tem petição de interposição, tem que cair a petição de interposição na folha 1. Então, já vai treinando na folha FGV, até para que isso esteja no seu mapa mental. Chega lá, você está tão acostumado com aquilo que não é um ambiente estranho, tá? Você rende mais no dia. Então, vocês vão fazer as peças. Tem duas formas de entregar a peça para correção. Peças manuscritas, que vocês vão fazer na folhinha da FGV, vão escanear, ok? Vão postar pelo sistema e vai mandar para a gente em todo o Brasil aí, vai mandar pelo sistema, tá bom? E outras são peças digitadas. Adriana, mas no dia da prova, a prova não é digitada, é manuscrita. Não tem problema. Eu quero treinar com vocês duas coisas. Eu quero treinar a manuscrita e quero treinar o raciocínio. Para treinar o raciocínio não precisa ser no manuscrito. Então por isso tem os dois tipos para mandar, tá bom? Lá no sistema de peças, lá da área do aluno, tem lá sim, se é PDF ou não. Se é PDF, você digitaliza e manda o PDF para a gente corrigir. A correção é igual a FGV faz. Nós vamos corrigir igualzinho o sistema, nós fizemos um sistema idêntico da FGV. Né? Até plagiamos lá o sistema para poder corrigir igual, naquele quadrante, com espelho, igualzinho. Ah, minha correção não veio com muito comentário. A FGV vai vir pontualmente. Ah, tirou ponto na competência. Por quê? Porque você não botou. Está lá o critério. Ok? O seguinte. A FGV não corrige prova manuscrita. Ela não, eu não falei direito. A FGV não corrige a prova no papel. Certo? O examinador, quando for corrigir a tua prova, ele vai corrigir na tela do computador. Porque a sua prova ela é digitalizada e ele corrige na tela. Igual a gente vai corrigir. Eu desconfio. Isso é um achismo. Eu vou falar, talvez seja até irresponsável da minha parte, mas eu vou dizer. É um achismo da minha experiência aqui em exame de ordem. Que eles têm um programa, vai falar, Darlene, isso é síndrome persecutória. Né? Eu acho que eles têm um programa que escaneia e quando escaneia já faz um filtro de correção. Aí um robô. É um robô que corrige. Gente, isso não é nada surto, não precisa ser um programa da NASA. Qualquer scanner que você faz, tem aquele OCR, você programa, ele pinta. Ele pinta o que você quer que ache. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu já vi prova, eu já vi aluno que, por exemplo, vou dar um exemplo aqui que eu lembro de civil. Tinha que estar no gabarito falando da tutela antecipada. O gabarito exigia que tivesse o artigo 273. Teve aluno que falou da tutela antecipada, só que não botou o número do artigo. O que eles fizeram? Não pontuaram. Mas estava escrito da tutela antecipada. Por que não pontuaram? Esquisito, né? Talvez na hora que passou o scanner não achou o 273. Tudo bem? Então o que nós vamos fazer sempre? Botar o número do artigo e escrever sobre ele. E explicá-lo sempre. Nós vamos botar o número, o artigo 273 determina que, e você explica com as tuas palavras. Eu não vou conseguir. É pegar o artigo e explicar com as tuas palavras. Não tem raciocínio, certo? É zero de raciocínio. Tudo bem até aqui? Na segunda fase, eu costumo dizer que aquele ditado velho, né? O que abunda não prejudica. Tudo que eu botar errado, se não for tão absurdo, eles não têm onde tirar nota. Só que eles tiram nota do que você não pôs. É o contrário, você sai de 10. É aquela correção inversa. Você sai de 10 e o que ele não for achando na tua prova, ele vai excluindo. E, mas botei um artigo errado. Não tem problema. Juro, não tem onde tirar a nota. É diferente do CESP, que tinha aquele critério aberto, interpretação, raciocínio. Se você botou duas coisas doidas, ele vai tirar ponto porque é o contexto. Na FGV é cara crachá. Então botei uma súmula que não se aplica. Não tem onde tirar nota. Então peque pelo excesso. Se encontrou 2, 3, 4 artigos que falam a mesma coisa, põe tudo. Põe tudo. Porque ele vai corrigir buscando os números. Tudo bem até aqui? Bom, treino de peças. Vamos continuar. Laboratórios. Laboratórios. Na verdade, é a oportunidade para a gente... A Darlene, já sou o máximo, eu já tenho até escritório. Parabéns para você. Já tenho até escritório. Essa eu forcei também.
Já tenho até escritório, eu não vou me sujeitar a vir a um laboratório. Fica na tua casa. Agora, se você tem humildade de aprender e quiser fazer exercício, vem para o laboratório. Laboratório vai funcionar como? O professor traz um caso inédito ou casos anteriores e nós vamos fazer juntos. Tá bom? Então vamos fazer juntos. Para os laboratórios, tragam a folha FGV sempre. Tá? Para a aula, eu também aconselho que vocês tragam, deixem sempre um joguinho de folha, de prova, junto aí do material de vocês, porque se o professor for fazer uma peça, vocês já fazem na folha FGV. Tá bom? Os laboratórios, tem na programação de vocês cada laboratório, centro de solução de dúvidas. No meio do curso, se você tiver dúvida sobre matéria, você vai mandar no centro de solução de dúvidas. Tá bom? Eu vou habilitar esse link a partir de terça-feira que vem, dia 8. Ah, mas eu quero hoje. Hoje você não tem tempo para ter dúvida ainda. Não, porque tem gente que já nasceu com dúvida. Então, e dúvida é o seguinte, dúvida não é o que é crime. Dúvida não é o que é tipo, o que é homicídio. Não, dúvida é dúvida, tá bom? Se vier pergunta o que é crime, nós vamos leia o artigo número tal. Então é para mandar, não entendi tal coisa, estou confuso com tal assunto, pode mandar no centro de solução de dúvidas que a equipe vai responder, tá bom? Vídeos de aulas online de revisão de direito material. Nós vamos disponibilizar na área do aluno algumas aulas de primeira fase. Também, algumas que a gente achar importante. Então a Beth falou assim, Darlene, eu queria que meus alunos de segunda fase revisse a aula de falência. Tá bom. Ou, né, cada um vai ver o que é importante, a gente vai colocar algumas aulas complementares na área do aluno. Cada professor sabe o que vai fazer. Darlene, mas tem aula lá, véia. É a aula que a gente pegou do curso de primeira fase, que é conteúdo, e trouxe, porque é a mesma coisa, certo? Vamos lá. Nós vamos ter lá o simulado dia 26, é isso? 26 é o nosso simulado. Presença obrigatória. Algumas áreas, por exemplo, penal, tem a sorte de sempre acertar a mesma peça. Juro. Na última peça era a mesma peça do simulado, era a peça que caiu, tá? Então tem que vir. E estudos dirigidos. Todas as áreas vão ter estudos dirigidos na área do aluno. O que é estudo dirigido? É para você não surtar e começar a ler livro de doutrina desesperadamente. Porque tem aluno que fala assim, eu não sei o que estudar. Eu não sei como começar a pegar um livro e começar a ler. Como que eu faço? Pega o estudo dirigido, que é uma série de perguntas para você sair na captura da resposta. Lembra que agora o objetivo é esse? Não é saber o conteúdo? Então, mesmo que depois você não lembre a resposta, não tem problema. Mas o importante é que você treinou procurar. Então, o estudo dirigido é para isso. Para você ir atrás da resposta. Darlene, estudo dirigido. A gente manda para correção? Não. Estudo dirigido você faz e a gente publica gabarito. E aí você faz a checagem se você achou a resposta certa. Ah, mas eu não vou ter exercício corrigido? Vai, mas é outra coisa. São coisas distintas. Exercício que vocês vão mandar para correção, vai estar lá peças e questões, certo? E exercício que vocês vão fazer só para treinar. São coisas distintas. Isso aqui é complementar, tá? Ah, com relação às peças e questões, eu quero que vocês tenham o hábito. Eu mandei um e-mail para vocês ontem. Alguns não receberam. Alguns não receberam por dois motivos. Porque pode ser que o e-mail esteja errado na nossa base. Então todo mundo entra na área do aluno, vai lá em meus dados, vê se o seu e-mail está certinho. Porque durante a segunda fase eu vou mandar, principalmente quem não recebeu meu e-mail ontem, entra na área do aluno, vai lá em meus dados, vê se o seu e-mail está certinho. Porque durante a segunda fase eu vou mandar muita coisa para vocês, de aviso e tudo mais, então o e-mail precisa estar ok. Outra coisa, o meu e-mail cai no lixo lá. Vai no lixo, vê se eu tô lá. Olha que horror. Vê se vocês me jogaram no lixo, porque eu mando naqueles sistemas que mandam e-mail em massa, e às vezes ele reconhece e acha que é spam. E não é. É um e-mail meu. Tá bom? Bom, quem não recebeu e-mail, eu também botei o aviso na área do aluno. Tá lá. Então pode olhar, o conteúdo é o mesmo, quem não recebeu. O que eu falei do aviso? Porque eu quero que vocês entrem diariamente na área do aluno. Tem que ter esse hábito. E vá diariamente lá no Peças e Questões. Porque o professor não vai pedir o exercício. O professor não vai vir em aula e falar, mas vocês têm um exercício para amanhã. Tem uma programação de exercícios.
E você tem que estar esperto lá no prazo, tá? Primeira coisa para quem quer ser advogado é saber controlar os seus prazos. Então lá na área do aluno o sisteminha vai ter o prazo de postagem direitinho, ok? Darlan, perdi. Não tem problema. Depois que passou, a gente vai corrigir e encerrado o prazo de correção, a gente publica o gabarito da peça e um vídeo explicando aquela peça. Então cada exercício que vocês mandarem vai ter a sua correção individual, sua peça vai voltar corrigida, vai ter um vídeo explicando aquele exercício e vai ter um gabarito. Tudo bem? Então a área do aluno é uma ferramenta muito importante na segunda fase, tá? É onde você vai treinar, é o seu ambiente virtual lá. Bom, as datas vocês já agendaram, né? As datas vocês já marcaram aí tudo direitinho. Então, simulado. Depois, dia 15, é o nosso gabaritando a peça, que é os alunos, por que não faz um dia da Damasio de segunda fase? Porque vocês já cresceram, passou, isso não pertence mais. Mas eu quero dia da Damasio, já foi, isso já era lá da adolescência, agora vocês já são adultos, vocês estão na segunda fase, né? Na segunda fase não tem dia da Damasio, a gente faz um evento diferente, que chama gabaritando a peça. Mas é um dia de revisão? São 2 revisões. No último dia de aula de cada disciplina, então vai ser na quarta-feira, para quem faz curso de segunda a quinta e laboratório na sexta, na quarta-feira que antecede a prova, é revisão de todas as matérias. No sábado, gabaritando, mas eu queria descansar no sábado. Gabaritando são só exercícios. A gente vai ficar treinando juntos. Então não é nada novo, ninguém vai... Senão também a pessoa se mata, né? E a gente vai ter lá a quinta e a sexta livres, que antecedem a prova, para que vocês tenham aí um tempo de respirar, de olhar o caderno e rever as principais coisas, tá bom? Essa é a programação, dá certo? Dá, se você seguir, se você for direitinho aí no esquema, tá bom? Pessoal, vamos começar a falar então do dia da prova, né? Chegou lá, começo por onde a fazer a minha prova? O que eu faço no dia da prova? O que vale mais, a gente sabe que é a peça, né? Darlan, mas tudo... Olha, a lousa não arrumou. Vamos lá. Essa lousa tá com o Exu tranca-aula. Mas e agora? Tá dominada a lousa. Essa lousa tão boa. Como que a gente faz para dar aula? Ela tá descalibrada. Vamos lá. Seguinte. Chegou no dia da prova. O que vale mais é a peça. Porque se você errar uma questão, você morre? Eu morro porque eu sou neurótico. Só se você for neurótico. Porque se dê o direito de errar uma questão. Só uma, tá? Porque você tem 4. Se você errar uma, não vai morrer. Agora, se você errar a peça, é 0. E você volta para a primeira fase. Eu vou começar a chorar agora. É 0. Então, se você tem que perder algum tempo de raciocínio, é a peça. E é o momento que você está com a cabeça melhor, é o começo. Os primeiros 15 minutos a gente está muito tenso, a adrenalina está lá em cima por causa da ansiedade. O seu melhor momento de prova, qualquer dia eu vou chamar o Fantástico e nós vamos fazer aquilo que a pessoa, tudo, os aparelhos. Sabe como é que é? O Fantástico faz as coisas? Põe a pessoa, vai fazer prova no tomógrafo, para a gente ver como é que o cérebro se comporta. Mas é verdade. Lembra da primeira fase? Os primeiros 15 minutos você estava doido. Aí você pegou a prova, viu a primeira, viu a segunda, começa a baixar. Depois de 20 minutos do começo da prova, é o seu melhor desempenho. Você começa a entrar. Então, de 20 minutos a 1 hora de prova, é o seu melhor momento. Depois disso, a curva começa a cair. Tá? Então, nesse tempo, é melhor que você gaste muita energia com a peça. Então, você vai ter que se programar no dia para ter um período de estudo na hora da prova. Durante a prova, você vai ler o enunciado e você vai ter que reservar ali 40 minutos, 1 hora, das 5, para você fazer o estudo, certo? Para você fazer a pesquisa. Então, tem que ter essa tranquilidade. A peça vai cair no colo. A FGV tem essa característica. A peça cai no colo. Você lê o problema, você já sabe a peça. Ninguém tem muita dificuldade em achar a peça. Darlan, mas já aconteceu inconstitucional. Sim, mas é uma situação
esquisita, porque o enunciado foi mal feito. Não é que a peça era difícil, não é que o enunciado era difícil, o enunciado estava mal feito. Não era que era, tudo bem, era fácil, mas estava mal feito e dava dúvida. Até para nós a gente tinha dúvida se cabia isso ou aquilo. Bom, então no dia da prova você vai sentar e você de cara você vai saber a resposta da peça. Você não vai saber o direito material. Tá? Então nós vamos começar a prova pela peça. Nem que seja só fazer o esqueleto da peça. Então, na hora da prova, eu fiz um roteirinho aqui, né? Como começar a prova? Então, como iniciar... Ah, não vai dar pausa essa lousa, não. A prova. Você escreve num lugar, aparece em outro. Mas será que não dá para calibrar de novo? Desligar e ligar de novo, tudo? Tipo teoria Windows? Puxa a tomada? Não dá? É aquele lá? Eu não vou usar mais o PPT. Eu só vou usar a lousa. Se quiser desligar tudo e começar de novo, não tem problema. Tá? Volta a imagem aqui para mim. Vou desistir da lousa. Ó, como iniciar a prova? Nós vamos começar pela peça. Então nós temos 5 horas. Vamos dividir a prova no meio. 2 horas e meia. Certo? 2 horas e meia para a peça e meia hora para cada questão. Darlan, sobrou meia hora. É para você ficar tranquilo. Meia hora é a sua segurança. Tá? Nós vamos começar pela peça. Você tem 2 cadernos, o caderno de rascunho e o caderno de texto definitivo. Esquece o caderno de texto definitivo e vamos começar pelo caderno de rascunho. No caderno de rascunho, o que fazer? Só o esqueleto da peça. Tudo bem? Tem gente teimosa. E na primeira fase, teve uma coisa que eu disse que não dava certo e tinha gente que, vamos ver, eu sou macho, quero testar para ver se dá mesmo. Para ver se o Darlan estava certo. Tem 2 coisas na primeira fase que eu digo para não fazer. Na primeira fase eu digo, na hora de passar para o gabarito, não troque a questão. Não digo? Não troque, porque se você trocar é a que vai fazer a diferença. E dito e feito. Outra coisa que eu digo na primeira fase, não separe as disciplinas. Tem gente que quer separar. Aí eu quero saber qual é a ética, qual é... Sabe? Colocar o título e separar para ver por onde começa. Não dá, gente. Não dá. Eu, às vezes, leio a prova. Eu leio a prova e não sei se é administrativo, se é humanos ou se é constitucional. Teve outro dia a menina saiu e falou, não caiu nada de internacional. Falei, parabéns para você. A pessoa gastaria pelo menos uns 40 minutos lendo as questões e separando por disciplina. Não dá certo, tá? Na segunda fase, não dá certo fazer a peça no rascunho. Esquece, não dá certo, tá? O rascunho é para fazer o esqueleto. Tudo bem? O que é o esqueleto? Você vai fazer um formulário para guiar o seu estudo. O seu estudo na hora da prova, de procurar a resposta. Então, qual é a primeira pergunta que você faz quando você lê o enunciado? Você está lendo o enunciado, qual é a primeira pergunta que você vai fazer? Qual é a peça? Põe aí. Primeira pergunta. Você está lendo o enunciado, sua cabeça está girando. Qual é a peça? Qual é a peça? Qual é a peça? Qual é a peça? Ah, mas eu quero saber o recheio. O recheio não é agora. Se é hora extra, se é insalubridade, se é doméstica, se não é doméstica, não interessa. O que interessa? Qual é a peça? Vocês entenderam que qual é a peça é tudo ou nada? Se você errar a peça, 0. Salvo se houver fungibilidade. Salvo se sua peça não for indeferida de plano na prática. O juiz receberia? Receberia. Então, se o juiz receberia, pode anular. Não. O juiz pegaria a peça, é um absurdo. Cabia recurso extraordinário, o doente fez apelação ou recurso ordinário. Não dá. 0, porque não tem fungibilidade. Então, essa pergunta é o tudo ou nada. Qual é a peça? É o tudo ou nada da tua prova. Certo? E como que eu defino qual é a peça? Tem uma segunda pergunta muito importante que ajuda a primeira. Quem é o meu cliente? Quem é o meu cliente? É a segunda pergunta que você vai usar. Darlan, isso é óbvio. Não é tão óbvio. Às vezes a gente erra a pessoa
e errou a pessoa, faz a peça errada. Porque o interesse é distinto. Foi o maior exemplo da prova passada de direito civil. Tá? Então, quem é meu cliente? O meu cliente é a vítima lá no penal ou é o autor do crime? O meu cliente é o empregado ou é o empregador? O meu cliente é o contribuinte ou é o fisco? O meu cliente é a criança ou é o pai lá na ação de alimentos? Tudo bem? Define quem é o cliente. Beleza. Terceira pergunta para achar a peça. O que ele deseja? O que ele quer? O que o meu cliente deseja? Isso você acha a peça com muita tranquilidade. Para saber qual é a peça, quem é meu cliente e o que ele quer. Certo? O que ele quer é muito importante. Sabe por quê? Nenhuma peça começa do começo. É doido isso, né? É até ilógico. Ah, vamos começar a peça do começo? Nenhuma peça você começa do começo. A peça você começa do fim. Como assim, Darlan? O que eu quero com a peça? Então, sempre para iniciar uma peça, você tem que pensar qual é o pedido. O que eu quero lá no final? E aí você constrói todo o caminho. Tem gente que constrói o caminho e depois pede. Erra. Porque fez ilógico. Qual é a lógica? Quero chegar onde? Quero chegar em tal lugar. Tá bom, qual é o caminho para chegar? Então, quem é meu cliente? O que ele deseja? Terceira pergunta. Em que fase processual eu estou? Qual é a fase processual? Isso vai ajudar a definir a peça. Concorda? O que o meu cliente quer, mas depende da fase do processo que ele está. Ah, não tem processo. Se não tem processo, você sabe que é uma petição inicial. Ah, tem processo e já teve sentença. Tudo bem? Então, quem é, o que quer e onde estou? Qual o momento? Isso ajuda você a definir a peça. São 3 perguntas básicas para o teu rascunho e para o teu treino daqui para frente. Beleza? Achou a peça? Já sei, vou fazer uma apelação ou recurso ordinário na trabalhista, né? Só a trabalhista que muda de nome. Todas as outras 6 chama apelação, na trabalhista chama recurso ordinário. Beleza, vou fazer uma apelação. Já definiu a peça? Agora nós vamos fazer a estrutura da peça. Primeira pergunta, da estrutura da peça. Achei a peça, agora vou para a estrutura dela. Na estrutura da peça, né? Na estrutura da peça, primeiro, nós estamos fazendo o esqueleto. Isso, vocês entenderam que isso é o que você vai usar daqui para frente o curso inteiro? É esse esqueleto de estudo? Começou a fazer um exercício, esse é o raciocínio que nós vamos fazer? Então, primeira pergunta da peça, depois que eu já achei, qual é a competência? Para quem eu vou mandar essa peça? Qual é a competência? Vou mandar essa peça para o Supremo, vou mandar essa peça para o juiz de primeira instância, ou vou mandar essa peça para o TJ ou para o TRT? Qual é a competência? Segundo, o preâmbulo da peça. O que deve constar no preâmbulo da peça? Amanhã a gente vai redigir a peça. Amanhã a gente vai sentar no computador e eu vou redigir a peça com vocês e vou mostrar a estrutura. O preâmbulo da peça, o que deve conter nesse preâmbulo de peça? Certo? Tenho que botar o artigo de que código, tenho que dar o nome da ação, tenho que dizer quem é a parte, mas é criança, tem que estar assistida, representada, o preâmbulo da peça. Tudo bem? Depois do preâmbulo, os fatos. Endereçamento, preâmbulo, fatos. E aqui é o resuminho do problema. Né? Concorda que no seu rascunho você já pode ordenar os fatos? Você vai reler o problema com um olhar diferente. Você vai reler o problema e vai... O que aconteceu? Aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu isso. E você, no seu rascunho, você só vai enumerar os itens. Você não vai redigir. Você vai enumerando. Tal dia a pessoa transitava por tal lugar, aconteceu tal coisa, sofreu tal coisa e, portanto, quer tal coisa. Tudo bem? Eu já perdi a ordem dos números. Sei lá. Próximo. Quinto, é isso? Quarto. Qual é a tese? Vocês viram que o direito material só vem, ó? Ó quanto a gente já raciocinou.
Agora que a gente vai pensar no direito. Então não se preocupa se você não sabe a resposta. Porque até você chegar nessa fase, você já superou muitas. Agora qual é o recheio? Qual é a tese? Vou alegar o quê? Era empregada doméstica? Não era empregada doméstica? Deve o tributo ou não deve o tributo? O servidor tem que ser demitido ou tem que ser reintegrado? Agora é o recheio. Agora nós vamos no direito material. Certo? Agora é buscar a tese. A tese vocês vão saber de cor? E agora não pode ser vagabundo. A pessoa vagabunda se lasca. Porque o vagabundo vai no caput. O vagabundo vai no caput do artigo. E não lê o inciso e não lê a linha. Onde está a resposta? Na linha. Você acha que a OAB vai pedir o que está no caput? E às vezes a gente se contenta. Né? Eu digo para os alunos, caiu a apelação, vai no artigo, vai no capítulo da apelação e lê todos os artigos. Você tem tempo para isso. Você lê lá os 5, né? Você vai desligar o negócio? Vai reiniciar? Mas eu vou querer mostrar uns negócios agora. Também não sei o que eu quero da vida. Faz o seguinte, deixa eu só mostrar os PPT, os PDFs. Eu vou só mostrar os PDFs e a gente já mexe nisso, tá bom? Seguinte, o que eu estava falando? A tese. Aí você tem que ir atrás da resposta. Ninguém vai saber de cor. E o legal é você ter um material bem marcadinho. E com o material bem marcado você acha. Tá? O material tem tudo. Bom, fez a tese, próximo item. Do seu esqueleto. Você está visualizando o esqueleto da peça. Qual o pedido? Opa! Lembra que o pedido era aquilo que ele quer? Lembra aquela pergunta? O que o meu cliente quer? O que o meu cliente espera? Qual é o objeto dessa peça? Qual a finalidade? Muito bem, é aquilo lá. Qual é o pedido? E por fim, formalidades da peça. No seu rascunho você já coloca quais eram as formalidades da peça. Isso vai depender de cada área. Tem peça que tem que botar valor da causa, tem peça que tem que pedir provas, certo? Tem peça que tem que informar o endereço do advogado. A OAB pontua até o endereço do advogado. É uma delícia. Porque basta escrever endereço profissional completo. Já ganhou 0,20. Tá bom? E formalidades da peça. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Bom, deixa eu mostrar para vocês. Eu vou pegar a peça de civil como exemplo, depois eu mostro as outras. Isso aqui não interessa o conteúdo, tá? Eu separei 3 aqui, mas eu vou começar por civil. Esse é o caderno, pode voltar. Esse é o caderno de texto definitivo. Eu quero fazer um alerta para vocês. No dia da prova, leia a instrução. Na primeira fase, vocês leram? Às vezes vem surpresinha. É meio prova Kinder Ovo. Né? Às vezes vem surpresinha. Volta a imagem para mim. Teve uma vez no CESP, maldito do CESP, né? Que veio assim, o candidato não deve pular nenhuma linha. Não tinha isso no edital, não tinha isso em lugar nenhum. No dia da prova puseram na instrução. Tá? Então, Dani, mas eu desmaio. Não, aí você segue o que está na instrução. Acabou. Mas eu quero pular a linha só para ver se a OAB é macha mesmo e tira a nota. Aí é por sua conta e risco. Tem gente, tá, que quer testar a OAB. Então, leia a instrução. Leia a instrução, beleza. Aqui vai falar um monte de coisa que eu também vou voltar amanhã na aula. Peça. Olha essa peça, muita gente fez... Muita gente não. Algumas pessoas fizeram peça errada porque não leram direito. Tá? A resposta estava lá. Eu vou ler, não interessa a área que você é. Eu só quero discutir interpretação de texto, não conteúdo. Moema brasileira, solteira, natural e residente em Fortaleza, no Ceará. Olha aqui os cearenses que vão dominar o mundo até no exercício. Maior e capaz, conheceu Tomás, brasileiro, solteiro, natural do Rio de Janeiro, também maior e capaz. OAB deu tudo. Deu tudo que você precisava para a prova. O nome das pessoas, quem elas são, se é solteiro ou não, deu tudo. Aí conta o problema, que passaram a namorar, você já está entendendo, é tudo. Né? Passou a frequentar todos os lugares com o Tomás, coloca um monte de informação inútil. Para que interessa saber que começou a frequentar todos os lugares com o Tomás? Na hora que você for narrar os fatos, separa o que é lixo do que é interessante.
Tá? Então no enunciado você já vai grifando, esse fato é importante, para você enumerar os fatos lá na hora. Sabe aqueles fatos que eu contei para vocês? Esse item que vocês colocaram? Desde então passaram a namorar e Moema passou a frequentar todos os lugares com Tomás, que sempre apresentou como sua namorada. Após algum tempo, Moema engravidou de Tomás, é óbvio, né? Este, ao receber a notícia, se recusou a reconhecer a criança, dizendo que o relacionamento estava acabado. Safado. Que não queria ser pai naquele momento, razão pela qual não reconheceria a paternidade da criança e tampouco iria contribuir economicamente. Beleza. Continuando. Como sua condição financeira também não permitia custear as despesas necessárias para a sobrevivência da futura criança, Moema decidiu procurar orientação jurídica. E é certo que as fotografias, declarações de amigos e alguns documentos fornecidos por Moema confirmam indícios suficientes da paternidade de Tomás. A criança nasceu? Ainda não. A mulher está grávida. Olha o que diz o enunciado. Diante desses fatos, e cabendo a você pleitear em juízo a tutela dos interesses de... Quem é seu cliente? É a criança ou é Moema? Isso muda a peça. Isso muda a peça. Se o seu cliente fosse a criança, seria uma peça. Se o seu cliente é Moema, é outra peça. Vocês entenderam quem é o cliente interessa muito? Isso para todas as áreas. Só tomei o exemplo de civil porque era o mais gritante. Tá? Elabore a peça adequada a fim de garantir, está dizendo o que quer. O que meu cliente quer? Olha lá. Garantir que Moema tenha condições financeiras de levar a termo sua gravidez e de assegurar que a futura criança ao nascer tenha condições de sobrevivência. Falou o que ela queria. Então volta a imagem aqui para mim. O que o problema diz? Advogue para Moema e ela quer o quê? Ela quer ter condições de sobrevivência durante o tempo de gravidez. Se você definiu isso, tá? Eu peguei penal, peguei trabalho, está tudo aqui. Mas é a mesma lógica. Né? A prova de trabalho da última. A prova de trabalho vai na mesma linha. Conta um caso, pedido formulado numa reclamação trabalhista. Aqui já muda o momento processual. Veja como definir o momento que nós estamos muda a peça. Lá naquele caso que nós lemos, tinha ação proposta? Não. Se não tem ação proposta, vai começar do zero, é petição inicial. Bom, Darlan, vou pegar o caso de trabalhista. O pedido formulado numa reclamação trabalhista foi julgado procedente em parte. Já falou qual o momento processual. Você não está antes da petição inicial. Você já teve sentença. O juiz condenou a autora, blá, 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 blá. Conta tudo, não interessa aqui o recheio para nós. Analisando a narrativa, lá no final, olha lá. Analisando a narrativa e considerando que a trabalhadora não se conformou com a sentença, apresente a peça pertinente à reversão da decisão. A peça não foi jogada no colo? Eu dei exemplo de trabalhista, volta aqui para mim. Eu dei exemplo de trabalhista, mas seria idêntico para qualquer outra área. Tá? Gente, para quem você advoga? Para a trabalhadora. O que ela quer? Reformar a sentença. Você achou a peça. Tudo bem? Então defina na tua cabeça. Quem é meu cliente? O que ele deseja? Em qual momento processual eu estou? Isso vai mudar e vai jogar no colo a peça que você vai fazer no dia. E aí, o maior trauma, o número de peças. Agora não dá certo a lousa, né? Se tivesse um pincel só de birra, eu ia riscar essa lousa eletrônica com o pincel. Depois eu ia apagar com álcool. Vamos lá. Ia botar fogo nesse negócio. Bom, seguinte. Agora você está desequilibrado. Vocês não têm noção. Eu estou virado dias aqui nesse curso. Eu estou dormindo aqui. Vamos lá. E olha, eu fiquei assim emocionado essa semana. Daí eu fiquei puto mesmo. Eu fiquei emocionado com o tanto de aluno. Eu sei que o pessoal ficou aqui na fila 7 horas. É horrível de falar isso, porque parece que o curso é uma desorganização. Não é, não. É que é tanta gente para matricular em 2 dias que nem o esquema ultra mega especial para matricular deu certo.
Então é isso que eu chamo de força maior. É o maior exemplo de caso fortuito, força maior foi essa prova, o tanto de gente que se matriculou aqui em 2 dias, né? Bom, seguinte, o número de peças, que é o que mais assusta. E eu não quero que você se preocupe com o número de peças. Mas em todas as áreas, todas, só existem 4. Todas as áreas só existem 4 tipos de peça. Dorna, por que você chegou nessa conclusão? Porque há muito tempo, ainda nas provas estaduais, quando eu era lá da outra instituição, uma determinada área, e por questão ética eu não vou dizer que é trabalho, uma determinada área caiu uma consignação em pagamento, em trabalho. E a massa reprovou. Por que a massa reprovou? E aí o professor ficou num apuro, o professor ficou numa situação muito saia justa porque ele não tinha dado a peça. E os alunos queriam matar o homem, né? Você não deu a peça. Eu fiquei pensando, mas que coisa doida, né? Nós temos que dar todas as peças, porque senão o aluno vem com a sua faca no pescoço e fala, o curso não deu. E você é responsável pela minha aprovação. E o professor cabeçudo disse, não, eu dei a peça. Aí entrou numa bosta violenta. Desculpa, né? Mas, nesse dia em diante eu pensei o seguinte, não pode ser assim. A gente não pode ir para a segunda fase achando que todas as peças precisam estar na cabeça. Cada nome de peça precisa estar na minha cabeça. É insano. É burro. Se você quiser decorar cada peça, você vai ter que decorar pelo menos 250 petições de todas as áreas. Porque no final das contas, o que muda nas peças? O que muda? O nome da peça e o artigo. O resto está tudo na lei. Então, desse dia em diante, eu falei, não é possível que a preparação seja tão burra a ponto de eu ter que decorar tantas mil peças. E aí, isso faz tempo, hein? E debruçado na prova, todas, só tem 4. Só tem 4 modelos. Com qualquer dessas 4, você faz qualquer coisa. Vocês estão entendendo que é mais fácil? A gente pode tornar alguma coisa mais fácil ou mais difícil, dependendo do método que a gente utilizar. Se o nosso método for ter na nossa cabeça todas as peças decoradas, vocês têm grande chance de reprovar, porque vocês não vão lembrar de todas as peças. Se você tiver na cabeça 4 peças mestras, então daqui por diante, daquele dia em diante a gente começou a usar a teoria das peças mestras. O que é isso? Todas as áreas têm 4 ou 5 modelos de peça. Todas. E você só vai mudar o nome e o artigo. Tudo bem? Com 4 peças você faz qualquer coisa. Então o que eu quero que vocês tenham na cabeça? De hoje em diante, vocês precisam ter muito claro. Qualquer coisa que o professor ensinar, vocês precisam perguntar o seguinte, daquelas 4, qual delas? Daqueles 4 modelos, qual eu devo usar? Tudo bem? Por quê? Vamos falar de 5 no máximo, tá? Daqueles 5 modelos mestre, qual eu vou usar no dia? Achou o modelo, você faz qualquer coisa. Quais são as peças mestras? Vamos lá. Ah, não, esse não. Deixa eu mudar aqui a tela. Achou as peças mestras. Deixa eu ver se dá certo. A lousa está descalibrada mesmo. Foi. Peças mestras. Primeira peça, inicial. Para qualquer área, inicial. Ah, mas penal também? Também. No trabalhista também? Também a gente só muda o nome para reclamação trabalhista. Mas tudo é petição inicial e o modelão é o mesmo. Ah, mas pode ser uma inicial de indenização, pode ser uma inicial de anulação de ato administrativo, mas só botou o nome. A estrutura é a mesma. Então eu não preciso decorar uma inicial de anulação de ato administrativo e uma de desapropriação para o pessoal de ADM. Eu preciso decorar um modelo de inicial de falência e um modelo de inicial de outra coisa? Não. Você tem um modelo de petição inicial e você faz tudo, fazendo só os ajustes que estão na lei. Isso é o mais importante.
Ninguém vai precisar saber de cor. Ah, mas eu preciso saber o detalhe de tal ação. Não precisa. A lei dá o detalhe. Você só vai encaixar no dia. Então é muito mais simples do que a gente faz. Tá? Do drama que a gente faz. O drama eu estou dizendo vocês, não a gente, né? Vocês. Vamos lá. Inicial, defesas. Então a peça pode ser uma defesa, pode ser uma contestação, certo? Em qualquer área. Pode ser um recurso. E recurso, dependendo da área, a gente vai dividir em dois modelos diferentes. Recurso com petição de interposição, recurso com... Cada área a gente vai debruçar sobre isso. Então, no máximo, teriam dois modelos de recurso. Tá bom? Pode cair um recurso ou pode cair uma peça simples. O que é uma peça simples? Uma peça sem forma. É uma peça sem forma. Por exemplo, uma réplica. Por exemplo, um memorial. Né? Em penal, na última prova, caíram memoriais. Memoriais têm forma? Não. É uma peça simples. Certo? Ah, mas a peça é memoriais. Mas é uma peça simples, só muda o nome, a estrutura de peça simples. Não tem nenhuma solenidade. Já caiu empresarial réplica. Ah, mas o morro se cai réplica. É uma petição simples. Então, com esses, aqui 4 para 5, porque recurso pode dividir em 2. Tá? Depois lá na aula de recurso em cada área a gente vai ver. Vocês entenderam? Então, a nossa preocupação hoje daqui para frente é que peça é essa das peças mestras? Qual dos 4 eu uso? Eu uso um modelo de peça simples, eu uso um modelo de recurso, uso um modelo de defesa ou uso de inicial? E aí você vai fazendo os ajustes de cada peculiaridade. Isso torna a nossa preparação muito mais razoável e muito mais simples. E aí no dia da prova, com isso aqui, pode cair qualquer coisa. Qualquer coisa que cair você faz? Faz, porque você está preparado para o macro. Você não está preparado para o detalhe do nome. Você está preparado para qualquer coisa. Isso torna o seu estudo mais razoável e a chance de êxito é muito maior. Tudo bem até aqui? Alguém muito lesado? Estão arrependidos de terem passado? Bom, o que mais que eu tenho que falar? Blá, blá. Acho que eu falei de quase tudo. Alguma dúvida? Eu tinha mais alguma coisa para falar hoje. Das peças mestras, tal, do cronograma, da área do aluno. Todos têm acesso à área do aluno? Bem, eu queria mostrar só uma coisa. Vamos ver se dá certo. Vamos ver se funciona o negócio aqui. Na área do aluno, o acesso de todos. Bom, quem estava na primeira fase, não tem dúvida, já sabe entrar na área do aluno. Eu queria só mostrar o link de peças e questões. Ah, mas tá fácil aqui o negócio. Vamos lá. Você vai entrar lá no portal Damásio, portal.damásio.com.br. Ah, não está conectado. Deixa eu ver se conecta. Portal. Senão amanhã eu mostro também. Damásio.com.br. Não está conectado. Amanhã, hoje eu vou publicar para vocês na área do aluno o modelo de folha FGV. Ok? Amanhã, já tá? Já tinha do anterior, tem lá no link documentos. Já tem, mas eu vou publicar de novo. Eu quero que amanhã vocês tragam um modelo, vocês tragam a folha. Porque amanhã nós vamos fazer uma peça. Sabe o modelo de peça simples? Nós vamos começar por essa. A peça simples a gente já vai ter amanhã. Porque essa peça vai servir para qualquer área e para qualquer coisa. Ok? Então eu já quero que vocês tenham esse modelo amanhã. Quem é novo no Damásio, nós aqui no Damásio adoramos o Twitter. Não é? Somos doidos no Twitter. Então eu quero dar algumas orientações disso. Twitter é excelente, sigam pelo menos durante esse período os professores da sua área e a coordenação para que você receba as notícias. Tá aí o Twitter, o @DarlanBarroso. E aí entra, Darlan, é facinho. Entra no Twitter, @DarlanBarroso, e aí siga os professores da tua área, porque eles fazem revisões frequentes. Por exemplo, Penal faz revisão 2, 3 vezes por semana, o Leone faz revisão 2, 3 vezes por semana.
E é muito fácil, porque é só ler o conteúdo. Eu quero só dizer uma coisa. Testemunho. Quem fez a revisão de véspera de prova sábado à noite, estavam lá 5 questões. O professor Luiz Antônio de Ambiental, o professor Luiz Antônio não tem muita facilidade com o Twitter. Falei, Luiz Antônio, me manda suas frases que eu posto. Eu lembro de Ambiental porque fui eu que postei no Twitter. Tinha lá aquela da própria Tenrem da responsabilidade civil. Sábado à noite ele postou a frase que caiu, o professor Luiz Antônio de Ambiental postou. Então, era a frase. Impressionado quando eu li, eu vi porque eu postei. A ADM também. Então, as revisões do Twitter ajudam bastante. Não, mas só? Não, é complemento, tá? Então, tenham aí o Twitter, entre, isso ajuda. O meu e-mail, quem não tem, anota. Eu costumo dizer que é o e-mail do descarrego. O @Darlan Barroso. @Darlan Barroso. Tudo que vocês precisarem nesse período, manda no meu e-mail, tá bom? Darlan, eu posso mandar pergunta de direito do trabalho? Vai, mas vai voltar sem resposta. Porque eu não sei. Então, tudo que for da direção pedagógica, pode me mandar. Estou com problema nisso, estou com problema naquilo. Fique à vontade, é para isso que a gente está aqui. O meu sucesso profissional, pode até parecer egoísta isso que eu vou falar para vocês, mas o meu sucesso como diretor pedagógico depende do sucesso de vocês. Vocês estão entendendo, né? Então eu vou infernizar. Né? Eu vou ficar na cola de vocês, porque eu quero ter 100%, vai ser muito difícil. Mas em algumas áreas a gente vai até chegar. Mas, Darlan, você quer ter quanto? Pelo menos minha meta é 90%. Pelo menos, porque deixa 10 na conta da FGV e da injustiça, o que eles fazem. Né? Mas pelo menos 90% de aprovação é a minha meta, eu quero ter nesse exame. Então, nós vamos ficar juntos esse 1 mês e meio. Eu vou estar dedicado a isso. Então, tudo que vocês precisarem, mande no meu e-mail. Tá bom? Gente, por hoje era só. Amanhã eu quero vocês aqui. Amanhã nós vamos falar de redação pura, de como sentar e escrever a peça. Tá bom? Até amanhã, a gente está aí junto. Tchau, tchau.